Olá, pessoal! Este é o capítulo número 6 do livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Antes de começar a leitura, gostaria de deixar aqui como introdução os meus comentários, a minha opinião como um cumprimento, mas nada que comprometa a originalidade deste livro. É triste saber que muitos relacionamentos se findaram. Muitas mulheres não perceberam o fim dos seus relacionamentos, por não serem através de suas ações positivamente intencionais, estratégias e habilidades que lhes faltaram. Não para tirar proveito, mas para pelo menos não permitir que seus maridos voassem e desaparecessem de suas vidas, achando que todos os homens são iguais ou que um dia apareceria um melhor. Muitos dos maridos só se fazem presentes fisicamente, mas suas mentes já estão bem distantes de suas casas, por desgosto daquilo que deveria ser um lar edificado, e veio a se tornar uma arena, zona de combate e confronto estimulado por suas próprias esposas. É fácil sermos mulheres e dizer que somos cheias de compromisso e vivermos nos ausentando de responsabilidades. É triste saber que muitos casamentos chegaram ao fim, sem muitas mulheres antes terem tido a oportunidade de conhecer e ler este livro. Este livro não trata-se de estratégia, mas é um esboço do que todas nós mulheres podemos começar a fazer para trazer melhorias para os nossos relacionamentos e atentarmos ao que Deus espera de nós como mulheres, antes de fazermos tantas exigências como esposa. Mesmo que você abra mão de ser esposa ou não queira se casar, a sociedade, entre aspas, cobrará de você seus feitos como mulher. Eu falo entre aspas porque com a desigualdade econômica, as civilizações em declínio, as mulheres se tornando cada vez mais e mais promíscuas como meio de sobrevivência e a imoralidade predominando, a sociedade da mulher, na verdade, não está cobrando nada. É Deus quem cobrará das senhoras as suas obras e conduta, como mulheres e como esposas. É importante conscientizar que parte da vontade de Deus é que a mulher trabalhe preparando para casar-se e manter o casamento. Preparar-se para quando este marido chegar e edificar a sua casa. Lembre-se da parábola das 10 virgens. O papel da mulher ali, e eu acredito que não só por aquela noite, era nada mais nada menos do que atrair, seduzir e empenhar o seu desejo ao noivo, para o noivo conquistá-la. É o homem quem procura pelo casamento. A mulher pode até querer, mas é ele quem procura se casar. Não sou eu quem está dizendo não. A Bíblia é quem menciona. Unirá o homem à sua esposa e se tornarão uma só carne. A mulher de juízo, que não despreza essa responsabilidade chamada de Deus no seu ministério e trabalho, não precisa procurar o casamento. O casamento a procurará por si só. Basta ela não ser rodada e trabalhar para ganhar seu companheiro diariamente. Porque o homem só procura conquistar aquilo que o seduz e atrai diariamente, aquela que procura ganhá-lo constantemente. Não vai ter escape. Fugir das responsabilidades e principalmente do casamento, de ser esposas, só vai nos definindo como mais uma na pista e nas mãos de um aqui, outro ali, até acabarmos sozinhas, também entre aspas, porque suponhamos que num cenário de sobrevivência, ainda assim dependeríamos dos homens para nos mantermos vivas, usando nossos corpos como objetos de troca, o que não agrada a Deus, e não a torna tão sozinha assim, uma vez que precisa de alguém. Acabar sozinha pode ser uma opção, uma alternativa, mas não é da vontade de Deus. Contudo, a mulher quer ser conquistada, e se possível, todos os dias, e seria excepcional se fosse pelo mesmo homem. No entanto, isso não é nenhuma novidade, mas fica a dica aqui, e talvez uma lição, uma pérola. Um homem que é homem só procurará conquistar aquilo que o atrai, e o que o atrai diariamente. Uma prostituta pode chamar a atenção de um homem, mas não o atrai diariamente. Só uma mulher que esteja interessada mesmo por ele e estiver vendo nele potencial, e se também ela estiver a disponibilizar-se a ser investidora dele, e não ficar esperando que ele seja o investidor dela. Do contrário, não precisa oprimi-lo. Este homem, por conta própria, deixará de querer conquistá-la e a deixará de lado. Os homens não são tão gananciosos como as mulheres.
Nem tudo os seduz e os atrai. Para alguns, sua maior ambição de conquista é deter todo o poder para si. Para outros, é o poder de autoridade que Deus os deu de forma inegociável sobre sua família, com uma observação: o desejo voluntário de sua esposa por ele, não forçado nem fingido. Faz parte dos sonhos do homem também uma mulher que o atrai, mas diariamente, que o seu desejo por ele seja natural. E as mulheres, com o empoderamento, as ondas do feminismo, o liberalismo e algumas já tendo tido múltiplos relacionamentos, encontrarão imensa dificuldade para ser afetivas com seus maridos. O ato da mulher sempre paparicar ao seu marido, diariamente, não é para mimá-lo, mas para ela mesma aprender e, quem sabe, de uma vez por todas, a admirar e concentrar o seu desejo somente para um homem. Compartilhem, inscrevam-se e deixem seu comentário. Tenham um bom áudio e uma boa leitura. E até o próximo capítulo. Livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Capítulo 6. Ela o encoraja. O poder da palavra. William conheceu Claire enquanto fazia mestrado em artes gráficas e design. Nos primeiros dias de namoro, a conversa entre eles era recheada de elogios e admiração um pelo outro. Quando William ofereceu a Claire um poema composto por ele, escrito à mão ao estilo de um calígrafo e com uma linda moldura de traçado especial, ela lhe fez muitos elogios por seu talento, sua atenção e seu empenho. "Oh, William!" Claire exclamou, transbordando de felicidade. "Você não deveria ter gasto tanto tempo e esforço para escrever este poema para mim. É o mais lindo que já li. E a caligrafia? Como conseguiu fazer isto?" "Não deu tanto trabalho assim", ele disse. "Qualquer um pode aprender. Basta tentar." "Não, isso não é verdade. Você é muito talentoso e estou orgulhosa de você." Após alguns meses, William e Claire se casaram. A princípio, tudo correu bem, mas depois de um ano ou dois, Claire começou a perceber que William não estava progredindo muito rapidamente em seu emprego no estúdio de televisão, como projetista gráfico para comerciais e programas jornalísticos noturnos. Os elogios foram diminuindo cada vez mais, dando lugar a palavras sarcásticas que se tornaram frequentes. "Acho que é bom você ter uma conversa com seu chefe", ela reclamou. "Você está trabalhando neste emprego há 3 anos e ainda não recebeu o aumento. Talvez seja melhor procurar outro lugar que lhe pague mais." Paul, marido de Kate, é projetista gráfico e ganha o dobro do que você recebe. Depois de um tempo, Claire cessou completamente os incentivos a William por meio de palavras, e ele nunca mais falou de seu trabalho. Nesse interim, William começou a passar mais tempo no escritório com Jane, uma colega de serviço. "Você é muito talentoso, William", Jane disse. "Fiquei muito impressionada com o projeto que você apresentou ontem sobre o mercado de ações. Só você poderia ter pegado um punhado de números e transformado em algo empolgante e atraente. Você é o melhor projetista gráfico que temos." "Puxa, eu gostaria que minha mulher pensasse assim. Ela não entende a pressão que sofro todos os dias. Claire acha que não estou me esforçando como deveria para subir na escada corporativa." "Não está se esforçando como deveria?" Jane exclamou. "Será que ela não entende como este trabalho é difícil? Ela deveria sentir orgulho de ter um marido tão dedicado quanto você. Há um monte de mulheres que ficariam imensamente felizes por ter alguém tão gentil e atencioso." Jane tocou de leve a mão de William e concluiu seu raciocínio. "Eu, por exemplo." Logo em seguida, William e Jane iniciaram um caso amoroso. Embora seja fictícia essa história, ocorre diariamente nos lares e escritórios do mundo inteiro. Os nomes e as profissões talvez sejam diferentes, mas os anseios são os mesmos. A realidade é esta. Há uma profusão de mulheres que adorariam transmitir palavras de encorajamento ao nosso marido em nosso lugar. Conforme vimos na parte 3, a mulher dos sonhos de seu marido é aquela que o admira e valoriza.
E o parente mais próximo da admiração é o encorajamento. Meu dicionário define encorajamento como dar coragem ou confiança a, aumentar as esperanças de, ajudar por meio de conselhos e interesses amigáveis, promover ou estimular. A principal maneira de encorajar os outros é por meio das palavras que proferimos. William Barclay disse certa vez: um dos deveres mais sublimes é o do encorajamento. É fácil rir das ideias de um homem. É fácil jogar água fria em seu entusiasmo. É fácil desencorajar os outros. O mundo está repleto de desencorajadores. Temos o dever cristão de encorajar uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de elogio, de agradecimento, de reconhecimento ou de ânimo é capaz de manter o homem em pé. Bendito é o homem ou mulher que diz essa palavra. Para mim, não há nada mais poderoso que as palavras. Deus falou e o mundo passou a existir. Ele disse: haja isto, haja aquilo, e houve. Dentre todos os seres vivos criados por Deus, os seres humanos são os únicos que receberam o dom de falar. E podemos usar as palavras para o bem ou para o mal. No Novo Testamento, Tiago compara a língua com 3 objetos muito pequenos que controlam 3 forças muito grandes. Os freios na boca dos cavalos para fazê-los parar, andar novamente, virar para a direita ou esquerda, o leme de um navio, que dirige seu curso, e uma fagulha que incendeia um grande bosque. Da mesma forma, nossas palavras podem fazer uma pessoa andar ou parar, dirigir o curso de uma vida inteira ou incendiar um coração. Eu gostaria que minha mulher entendesse que o ego do homem é muito frágil. Stan. Os homens sentem-se encorajados quando alguém os faz lembrar de suas realizações. Douglas. Minha mulher está totalmente ao meu lado e esforça-se de todas as maneiras para me ajudar. Ela me apoia e encoraja para que eu alcance meus objetivos. Faz de minha casa um porto seguro, onde reina paz, descanso e alegria para eu me desligar dos problemas que enfrento fora de casa. Eu a amo muito por ela fazer isso por mim. Wilston. Gostaria que minha mulher entendesse melhor meus sentimentos de sucesso e fracasso, esperanças e aspirações, temores e preocupações, motivações e barreiras, orações e desejos, prazeres e decepções. Gostaria muito que ela não desejasse que as coisas fossem diferentes. John. Um bálsamo para a alma ferida. Hoje em dia, há muito material impresso que trata de baixa autoestima feminina. Vejo, no entanto, o mesmo problema nos homens. Creio que eles sejam menos propensos a expor ou admitir suas necessidades de encorajamento, porque isso vai de encontro à ideia do mundo a respeito de masculinidade. Os homens aprendem que devem ser durões e insensíveis, e que não necessitam de palavras bondosas. Mas eles carecem de admiração e são atraídos por ela como abelhas pelo mel. O rei Salomão escreveu: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Mas há palavras que ferem como a espada. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Nosso marido talvez nunca nos revele as feridas que lhe foram infligidas na infância em razão de palavras ferinas. Você é um grande idiota. Você não vai ser nada na vida. Por que você não tira notas boas como eu tirava quando estava na escola? Veja como você é magrelo. Não deixe que aqueles meninos pensem que você é um covarde. Se apanhar, bata neles. Você é e sempre será um perdedor. Quando tinha sua idade, eu trabalhava meio período, ia à escola e jogava no time de futebol. Ken contou-me suas recordações dolorosas da infância. Ele se lembra de ter tentado jogar no time de futebol americano do colégio. Não gostava de futebol, nem de outro esporte, a bem na verdade, mas jogava para agradar ao pai. Durante uma dessas tentativas, o pai de Ken ficou na lateral do campo e viu quando um jogador arremessou a bola para seu filho.
Ken não ergueu os braços a tempo e a bola bateu-lhe na cabeça. O pai limitou-se a olhar para ele com um ar de desgosto e afastou-se. Mais tarde, naquela noite, o pai lhe disse: "Você não presta para nada." 25 anos depois, Ken ainda acha que não presta para nada. Encorajar inclui afirmar o indivíduo. Afirmar significa tornar firme, declarar solenemente, asseverar, confirmar, certificar ou ratificar. Podemos fazer tudo isso com palavras. Vamos voltar mais uma vez ao início dos tempos. Adão estava tão impressionado com aquela nova criação chamada mulher que chegou a esquecer sua função de líder e cedeu ao engodo de Eva para desobedecer a Deus. Por que Satanás tentou Eva em vez de Adão? Será que ele achou que ela poderia ser enganada com mais facilidade ou que, se fosse induzida a desobedecer a Deus, poderia convencer o marido a seguir seu exemplo? Creio que Satanás conhecia a incrível influência que Eva exercia sobre o marido. Se Satanás conseguisse convencer a mulher convenceria o homem. E o desejo de Adão por Eva sobrepujou seu desejo de obedecer a Deus. Ah, queridas, vocês entendem a responsabilidade que temos de tomar cuidado com nossas palavras? Deus concedeu-nos grande poder e podemos usá-lo para influenciar alguém para o bem ou para o mal. Recentemente, vi um cartaz que dizia: "Eu sempre dou a última palavra em casa. Digo à minha mulher: sim, meu bem." Nós achamos graça, mas não é tão engraçado assim. Talvez Adão tenha dito essas palavras a Eva. A mulher dos meus sonhos entende que não sou tão forte emocionalmente quanto ela pensa. Preciso dela tanto quanto ela precisa de mim, talvez um pouco mais. John, eu gostaria que minha mulher entendesse a pressão que sofro no trabalho e em casa todos os dias, para executar, fazer, planejar, proteger, ser o vilão das crianças ao discipliná-las. Quero muito ficar a sós com ela, sem nenhum filho por perto. Ron. Gostaria que minha mulher entendesse que sou uma pessoa muito vulnerável. Donald. Pedras de edificação ou pedras de tropeço? O rei Salomão escreveu que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Também escreveu que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Não precisamos usar as mãos para derrubar nossa casa. Podemos fazer isso com a língua. A pergunta que nós, esposas, precisamos fazer a nós mesmas é: nossas palavras trazem vida ou morte? Edificam ou derrubam? Analise essas duas listas de palavras e veja quais mais se assemelham às suas. Palavras que edificam. Pensei em você o dia inteiro. O que posso fazer por você hoje? Como posso orar por você hoje? A melhor hora do dia é quando você chega em casa. Você é o melhor presente que Deus me deu. Obrigada. Sinto muito. Você é maravilhoso. Você fica muito bonito com esta camisa. Você é a luz no meu dia. Não me sinto completa sem você. Você é o meu melhor amigo. Pensei em você o dia inteiro. Obrigada por me amar. Obrigada por cuidar de mim com tanto carinho. Você é o meu cavaleiro de armadura brilhante. Sempre vou amar você. Você é muito forte. Confio em sua decisão. Posso sempre contar com você. Você me faz sentir especial. O que você gostaria de fazer? Eu valorizo cada momento que passamos juntos. Vejo as impressões digitais de Deus em toda a sua vida. Você é inspiração para muitas pessoas. Palavras que derrubam. Deixa pra lá. Você nunca me ajuda nos serviços da casa. Você está sempre de mau humor. Você só sabe reclamar. Quem você pensa que é? Você nunca tem dinheiro suficiente. Você nunca está satisfeito. Quantas vezes vou ter de repetir? Você só pensa em si mesmo. Aquilo foi uma estupidez. Você não é meu dono. Você nunca vai mudar.
Não acredito que você disse isso. O que você quer agora? Seria esperar muito de você. Você não faz nada certo. A porta da rua é a serventia da casa. Você não passa de um bebezão. Você nunca presta atenção ao que eu digo. Você é muito irresponsável. Agora você sabe como eu me sinto quando faz isso comigo. Tudo gira em torno de você, não é mesmo? Não aguento mais fazer isso. O que há de errado com você? Por que você sempre está com razão? Não queira ser mais que seu marido. Determinadas leis da natureza são inegáveis. Se você atirar uma pedra de um edifício alto, ela cairá no chão. Isso se chama gravidade. Se você ficar girando o corpo por muito tempo, sentirá tontura. Isso se chama perder o equilíbrio. Se a mulher tentar querer ser mais que o marido, ele se sentirá enfraquecido. Dou a isso o nome de realidade. É uma lei da natureza o fato de o homem querer sentir-se macho. Com a ascensão da homossexualidade nas últimas décadas, algumas pessoas discordarão disso rapidamente. No entanto, penso que muitos homens derivam para a homossexualidade porque sentem que foram superados pelas mulheres. Em razão disso, abriram mão da masculinidade e escolheram um caminho de menor resistência. Desde a década de 1960, o movimento em prol da emancipação das mulheres tem tentado torná-las mais semelhantes aos homens, dando a entender que ser mulher não é suficiente. Podemos fazer tudo o que eles fazem e melhor. As mulheres continuam a vituperar, cantarolar e proclamar. Sim, percorremos um longo caminho, e isso parece não ter sido muito bom. Desde 1953, o índice de divórcios subiu de 20% para os atuais 50%. Minha amiga Bárbara observou um diálogo entre sua filha de 8 anos e o filho de 10. Michael, será que você consegue abrir isso para mim? Christine perguntou. Michael estufou o peito como um sapo. Claro, respondeu orgulhoso. Ei, papai, me empreste seu canivete? Bárbara notou que ele fez o pedido com um pouco de má vontade e tom de voz mais baixo do que o normal. Até os meninos de 10 anos já estão se perguntando: será que sou bastante homem para fazer isto? Você acha que sou forte? Posso lhe dizer uma coisa com toda a certeza. Aquele meninão que mora em sua casa e dorme ao seu lado todas as noites está fazendo as mesmas perguntas. Você acha que sou homem suficiente? Acha que sou capaz? Qual tem sido a sua resposta? Você encoraja o sentimento de masculinidade que existe nele? Os homens querem provar sua masculinidade, e se não puderem prová-la em casa, procurarão outros meios de fazer isso. Por exemplo, ter uma aventura amorosa com uma colega de trabalho, ser atraído pelas salas de bate-papo ou pornografia na internet, beber com os amigos, ter obsessão por esportes competitivos, dizer palavrões, ser sarcástico, crítico e assim por diante. Ele está perguntando: você acha que sou macho? Quando digo a uma mulher que ela não deve tentar ser mais que o homem, não estou dizendo que ela deve ser passiva e fraca. Al Jensen, autor de A Obra-Prima do Casamento, observa: os homens anseiam por ter uma mulher forte que os faça parecer eficientes, não fracos. Que tal se Eva tivesse perguntado à serpente: por que você está questionando Deus? Que tal se ela tivesse olhado para Adão e dito: há alguma coisa errada aqui. Não devemos dar ouvidos a este animal. Os homens raramente são atraídos por uma mulher de temperamento forte, que sempre exige que tudo deva ser feito do jeito dela. Mas admiram a mulher exemplar que conserva a feminilidade, honra o marido, mas é capaz de enxergar o cerne da situação e dar ao homem as informações de que ele necessita para agir de maneira correta. Analise a mulher exemplar descrita em Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31. Apesar de respeitar o marido e transmitir-lhe grande confiança para que ele fosse bem-sucedido, essa mulher tinha uma longa lista de tarefas a cumprir. Ela cuidava dos negócios da família, administrava os lucros, comprava propriedades,
plantava uma vinha, supervisionava as servas e criava filhos que a elogiavam. Era trabalhadora, econômica, competente, forte, vigorosa, segura de si, confiável, inteligente, polivalente, graciosa, corajosa, magnânima, carinhosa e compassiva. Não se limitava a dizer sim, senhor e não, senhor. No entanto, respeitava o marido, e ele ocupava um lugar de honra na porta da cidade, onde os líderes se reuniam. O homem que é honrado e encorajado dentro da casa adquire confiança suficiente para ser bem-sucedido fora de casa. Se a esposa sempre ganhar dele no jogo de cartas, ganhar dele no basquete, ganhar dele em assuntos financeiros, ganhar dele nos pequenos concertos da casa e ganhar dele na solução dos problemas, ele procurará outro lugar para vencer. Não se surpreenda se esse homem decidir acampar na Chapada Diamantina ou escalar o Monte Everest. A última sentença provocou-lhe um arrepio na espinha? E eu pergunto, isso vai contra tudo que suas amigas liberais lhe ensinaram? Desconfio que sim, mas não me incomodo. Quero que minha mulher me apoie, me respeite e que não tente me deixar à sombra ou passar à minha frente. Kurt. A mulher dos meus sonhos é feliz e sente-se segura com a ideia de que foi criada para me completar com sua feminilidade e singularidade como mulher, em vez de tentar competir usando funções e características masculinas. Bill. Gostaria que minha mulher entendesse que eu preciso muito sentir-me respeitado. Sei que isso é a antítese do que a cultura promove e retrata. Os homens são tipicamente tratados como crianças irresponsáveis e zangadas. Paul. E como uma nota à parte, informo que seus filhos e filhas estão observando tudo. Sim, é possível que tenhamos produzido filhos fortes, mas a que preço? Os louros que você recebe por seu brilhante desempenho poderão criar as correntes que controlarão a vida de seus filhos ou filhas. Eles estão ouvindo as palavras que você diz e como as diz. Você está fornecendo um exemplo vivo de como eles inevitavelmente tratarão seu cônjuge. E se você de fato for mais inteligente? E se for melhor nos esportes? E se ganhar mais dinheiro que ele? Sugiro que descubra qual é o ponto forte dele e acentue seu lado positivo. Querido, eu sempre me surpreendo com sua habilidade para consertar carros. Querido, como você é capaz de lembrar todos esses números no trabalho? Querido, nunca conheci um homem que fosse capaz de podar esses arbustos tão bem e manter um jardim tão bonito. Que bom ter você por perto. Você poderia dar lições de como ser um bom marido. Tenho muita sorte de estar casada com um homem que me ama de maneira tão incrível. A competição nunca foi problema em minha casa, principalmente quando se trata de esportes. Na quinta série, quando fui forçada a jogar no time de softball, Pink Panthers, escolhi o campo da direita porque ninguém poderia arremessar a bola naquela distância. Eu me pouparia de ser humilhada. Decidi desde cedo que, se o jogo fosse com bola, eu estaria fora. Contudo, quando estava na faculdade, aprendi a esquiar na neve. Para minha grande surpresa, eu descia as encostas como um pato em direção à água e subia e descia as montanhas com agilidade e velocidade. Minhas amigas ficavam admiradas. Quem é aquela garota disfarçada de esqui? Elas perguntavam. Isso foi há mais de 20 anos, e ainda gosto de descer a montanha com o vento forte soprando em meus cabelos. A única explicação para essa minha habilidade atlética é que não há bola nem competição. Só eu e a montanha. E conforme disse antes, meu marido e meu filho também aprenderam a esquiar na neve. Porém, eles competem uns com os outros e o tempo todo até a base da montanha. Os homens foram feitos para competir. Jogam para vencer. As mulheres de hoje são incentivadas a competir em todos os esportes. Não estou dizendo que seja bom ou mal. Só sei que será difícil para um homem confiar de todo o coração em uma mulher se ele enxergá-la como uma competidora. Um dos maiores problemas em nosso casamento é que deveremos ser mais tolerantes um com o outro e menos exigentes quanto às pequenas coisas que, em geral, não são importantes. Deveríamos trabalhar mais para evitar palavras,
e atitudes que possam ser abrasivas e exercer um impacto negativo em nosso relacionamento conjugal. Jim: eu só quero paz, menos reclamações e mais tentativas de viver bem. Russ: todos os homens precisam de mais encorajamento. Precisam saber que tem pelo menos uma grande admiradora. Jenny: espírito de equipe. Quando estava no segundo ano do colégio, meu filho jogava no time de basquete da escola. Durante um desses jogos, notei a presença de um homem do nosso lado gravando o jogo em vídeo e um homem no lado oposto fazendo a mesma coisa. Steve, o que aqueles dois homens estão fazendo? Perguntei. O cara do nosso lado está gravando o jogo para que os garotos possam vê-lo mais tarde e melhorar os pontos fracos. O cara do outro lado é do time que vamos enfrentar na próxima semana. Ele está gravando o jogo para que nossos adversários vejam nossos pontos vulneráveis e saibam onde atacar. Será que vemos os pontos fracos e vulneráveis de nosso marido para poder atacá-lo, ou os vemos como áreas em que podemos ajudá-lo a se tornar forte? Será que estamos jogando no mesmo time, usando o mesmo uniforme e seguindo o mesmo plano de jogo? Se quisermos ser a mulher dos sonhos do nosso marido, precisamos assinar uma cláusula de não competir e garantir que jogamos no mesmo time. As festas municipais norte-americanas são conhecidas por suas várias competições. Em determinado festejo, houve uma competição para saber quem tinha o cavalo mais forte. O cavalo vencedor puxou um trenó que pesava cerca de 2.000 quilos, e o segundo colocado puxou um trenó cujo peso era de aproximadamente 1.800 quilos. Os proprietários ficaram curiosos por saber quantos quilos os dois poderiam puxar juntos. Por isso, prenderam um cavalo ao outro e acrescentaram mais peso ao trenó. Para surpresa de todos, os dois cavalos puxaram cerca de 5.400 quilos. A palavra usada para designar força conjunta, demonstrada pelos dois cavalos, é sinergia. Significa conseguir mais resultados trabalhando em conjunto do que dois trabalhando sozinhos. Que bela descrição do poder do casamento, quando marido e mulher trabalham juntos para alcançar objetivos comuns. Deus criou a mulher para completar o homem, não para competir com ele, e deu-lhes esta instrução: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Essa missão não pode ser levada a efeito por uma só pessoa. É necessário que duas trabalhem juntas para alcançar objetivos comuns. Seja qual for a multiplicação, de sua família, das finanças, das lembranças felizes, o trabalho do marido e da mulher em conjunto, no mesmo time, produzirá um casamento frutífero e, como esse fruto será doce! Eu sempre quis ter uma auxiliadora, conforme descrito em Gênesis, uma mulher que trabalhasse em conjunto comigo e que nós pudéssemos realizar mais para Deus como casal do que trabalhando separadamente. Não temos forças e fraquezas idênticas, mas a força dela poderia complementar minha fraqueza e vice-versa. Paul. As mulheres precisam entender que um homem deseja uma esposa que seja a mulher dos sonhos dele, não apenas no dia do casamento, mas em todos os dias da vida conjugal, e que, estando com ele, se transforme cada vez mais no sonho dele. Até os homens que não pensam na mulher dos sonhos querem uma esposa que os ajude a tomar uma atitude firme contra o resto do mundo. Os homens não querem uma esposa que tome uma atitude firme contra eles. Clyde. Colhemos o que plantamos. Depois que Steve e eu construímos a casa dos nossos sonhos, contratamos um caminhão para transportar uma grande quantidade de terra adubada e a espalhamos sobre nosso solo rochoso. Em seguida, plantamos milhares de sementinhas de grama. Depois de regá-las durante semanas, as lâminas verdes e delgadas começaram a despontar na terra em busca da luz do sol. Em 6 semanas, nosso jardim se transformou em um carpete verde e viçoso que nos convidava a tirar os sapatos e andar descalços no gramado. Na primavera seguinte, notei a presença de alguns visitantes indesejáveis em meu precioso gramado. Dentes de leão, capins da roça e eras terrestres. Steve, perguntei, de onde surgiram estas ervas daninhas? Com certeza não foram plantadas por nós. As ervas daninhas vêm das sementes sopradas de outros lugares pelo vento.
A maioria vem dos jardins de nossos vizinhos, ele respondeu. Assim que a grama cresceu, todos os tons de verde se misturaram perfeitamente e mal conseguíamos notar as plantas intrusas. Porém, na primavera seguinte, tínhamos mais ervas daninhas e menos grama. Na quarta primavera, sabíamos que se não aplicássemos um produto para controlar o crescimento daqueles vegetais nocivos, eles tomariam conta do jardim e a grama desapareceria. Ao pensar em nosso gramado, lembro-me das palavras que proferimos em nosso casamento. Durante o namoro, temos a tendência de cobrir nosso futuro cônjuge com sementes de palavras encorajadoras, cumprimentos, adoração e elogios. Após o casamento, as ervas daninhas começam a invadir o terreno e a brotar. Um comentário sarcástico aqui, uma crítica acolá e ambos intercalados por reclamações. À medida que o tempo passa, se não dermos atenção ao problema das ervas daninhas, corremos o risco de ter um jardim repleto delas e sem grama nenhuma. Um casamento cheio de críticas no qual não se ouve nenhuma palavra de encorajamento. Annabel Gilliam descreve uma ocasião em que um senhor idoso se aproximou dela após um congresso. Durante a palestra, ela mencionou um casal que recebera seus conselhos, contando que o marido gritou de frustração porque, em 13 anos de casamento, a esposa nunca o elogiara na frente dos outros. Você se lembra do homem cuja esposa nunca o elogiou em 13 anos de casamento, Annabel? Sim, ela respondeu. Ele girou o chapéu na mão, ergueu os olhos e voltou a olhar para baixo. Havia lágrimas em seus olhos. Tão logo se recompôs, ele prosseguiu. E se eu dissesse que vivi isso por 39 anos? Pode repetir? Sim, 39 longos anos. Ela conversou com ele por um bom tempo. O homem contou que sua mulher nunca estava satisfeita com ele, que tentara agradá-la, mas aparentemente não conseguia atender às exigências dela. Então, como se estivesse se confessando com alguém que poderia receber perdão, ele contou que visitara a irmã recentemente durante um mês, sozinho. A esposa não quis acompanhá-lo. Enquanto esteve lá, ele foi a um churrasco para pessoas idosas e sentou-se ao lado de uma mulher que o ouviu com atenção. Disse-lhe palavras agradáveis e fez perguntas interessantes. Eles voltaram a se ver várias vezes durante sua visita à irmã. Nunca tocamos um no outro, e não sei explicar o que acontecia comigo quando estávamos juntos, andando, falando, sentados diante da mesa de jogos e tomando café. Eu estava contente. Era especial. Não me passou pela cabeça nenhuma ideia de abandonar minha mulher. Jamais faria isso, mas foi terrivelmente difícil voltar para casa. Os homens necessitam de palavras encorajadoras das mulheres de sua vida, começando com a mãe, continuando com as amigas e assim esperamos, terminando com a esposa. Eles serão sempre crianças, e essa é uma necessidade que lhes foi dada por Deus. Quer tenham 8 dias de vida, quer tenham 80 anos. Lembro-me deste poema infantil. Toda planta tem sementinhas para fazer outras plantinhas. Sementes de tomates fazem tomateiros, e sementes de mamão fazem mamoeiros. As sementes fazem árvores e florzinhas. Fazem arbustos e também ervas daninhas. Nós colhemos aquilo que plantamos. Precisamos ter cuidado com o que semeamos. Autor desconhecido. Que tipo de sementes você está plantando em seu casamento? O homem sonha com uma mulher que necessite dele e o deseje. Há ocasiões em que sei que minha mulher me admira, me respeita e me honra. É nesses momentos que eu a amo muito e me sinto extremamente bem comigo mesmo. Quando me sinto forte, sou forte. Mais que qualquer outra pessoa no mundo, ela tem a chave de minha confiança. Au. Toda primavera, quando planto petúnias, begônias e balsamitas ao redor da minha casa, prefiro fragmentar a terra compacta e adicionar adubos e nutrientes à mistura. Se eu tentar plantar as sementes minúsculas na terra compacta, elas terão dificuldade de estender suas raízes, tão finas quanto um fio de cabelo, através da terra para se desenvolver. Sei que já abordamos o assunto da necessidade de perdão para que o casamento seja saudável, mas sinto que preciso mencioná-lo mais uma vez. A falta de perdão talvez seja um dos motivos mais comuns para a esposa negar-se a dizer palavras encorajadoras ao marido. A semente do ressentimento pode desenvolver-se e transformar-se em raiz de amargura,
que produz palavras ofensivas e destrói o casamento como uma planta parasita faz com um jardim. Talvez você esteja muito magoada. Talvez seu marido não mereça palavras encorajadoras. Afinal, o que ele fez ultimamente para encorajá-la? Uma jovem senhora contou a Florence Lauter uma história de hostilidade em relação ao seu marido. Enquanto ela falava dos numerosos erros do marido, Florence os achou tão banais que lhe perguntou quando esses sentimentos de ódio haviam começado. A mulher respondeu rapidamente: "Fiquei furiosa com ele antes do casamento." O noivo havia escrito uma carta pedindo-lhe que providenciasse um carro para a viagem da lua de mel. Ela respondeu que a responsabilidade de conseguir transporte era dele, e além do mais, a família dele tinha 3 carros, enquanto a família dela tinha apenas um. Ele deixou bem claro: se quiser casar comigo, é melhor encontrar um carro. Ela encontrou o carro, mas prometeu a si mesma que nunca esqueceria aquela injustiça. A mulher olhou para Florence com linhas de amargura no rosto inteiro e disse: "Se você não acredita em mim, eu lhe mostro a carta que ele escreveu." Ela enfiou a mão na bolsa e pegou um envelope surrado e rasgado que havia sido transferido de uma bolsa a outra durante 10 anos. Enquanto entregava o envelope, ela completou: "Carrego-o sempre comigo para nunca esquecer." Duvido que algumas de nós carreguem uma carta na bolsa, mas gostaria de saber quantas carregam uma carta no coração. O autor da Epístola aos Hebreus adverte: "Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos." Capítulo 12, versículo 15. A raiz de amargura produz frutos amargos, e o coração amargo produz uma mulher de palavras amargas. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. O que determina a árvore? O fruto, amargo ou doce. A mulher dos meus sonhos é aquela que me encoraja a desenvolver meus talentos ao máximo, e quero fazer o mesmo por ela. Jean. Minha mulher apoia muito minha carreira profissional e me encoraja. O mundo seria um lugar muito mais bonito se outras mulheres fossem tão meigas quanto ela. Al. Desejo muito saber qual é o propósito de minha vida e fazer algo grandioso, mas minha mulher não pode fazer nada quanto a isso, a não ser apoiar meus esforços para descobrir qual é esse propósito. Rob. A mulher de Provérbios. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre mulheres, esposas e palavras. Essa é uma parte do livro que você não vai querer que seu marido veja. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Capítulo 11, versículo 22. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Capítulo 19, versículo 13. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Capítulo 21, versículo 9. Mereceu ser repetido em capítulo 25, versículo 24. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Capítulo 21, versículo 19. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Capítulo 27, versículo 15 e 16. Basta, já entendemos. Em uma observação mais positiva, a mãe do rei Lemuel descreveu a mulher com quem ela esperava que seu filho se casasse um dia. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo: "Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera." Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 12 e de 28 a 29. Voltemos à passagem bíblica já analisada. Efésios capítulo 5, versículo 33. Passamos algum tempo discutindo a necessidade que o homem tem de ser respeitado, mas vamos ler esse versículo na versão ampliada.
Que a mulher trate de respeitar e reverenciar seu marido, que ela o observe, considere, honre, prefira, venere e estime, e que ela se submeta a ele, o elogie, ame e admire muitíssimo. Tradução livre. Agora vamos analisar essas orientações e ver como nossas palavras são capazes de produzir o bem ou o mal. Nós respeitamos ou demonstramos desdém, reverenciamos ou desonramos, observamos ou não damos atenção, consideramos ou desconsideramos, honramos ou humilhamos, preferimos ou excluímos, veneramos ou menosprezamos, estimamos ou zombamos, acatamos ou usurpamos, elogiamos ou criticamos, amamos ou odiamos, admiramos ou ridicularizamos. Como você age? Há condições de melhorar? Gosto dessas palavras de Robert Louis. Faça o máximo do melhor e o mínimo do pior. Que adágio maravilhoso quando se trata das palavras que a mulher diz ao marido. Lembra-se de Dom e Jonah, da parte 1 deste livro? Perguntei a Dom até que ponto as palavras ofensivas de Jonah o prejudicaram como homem. Ele me comentou: quando conheci Jonah no retiro do litoral, fiquei admirado com seu temperamento jovial e divertido. Ah, será que mencionei que ela estava exuberante naquele maiô roxo? Essa conversa ocorreu 20 anos depois, e ele ainda se lembrava da cor. Ela roubou meu coração, e assim que voltamos do retiro, liguei para ela e convidei-a para sair comigo. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de agradar aos outros. No começo, estava sempre tentando agradar a meus pais, depois passei a agradar meus amigos, e quando conheci Jonah, sempre tentei agradar-lhe. Casamo-nos logo depois, e eu me sentia feliz como nunca imaginara. Ela me encorajava, me amava e me apoiava. Após alguns anos de casamento e várias decisões erradas em assuntos financeiros, comecei a perceber que ela perdera o respeito por mim. Isso se evidenciava com maior clareza nas palavras que ela me dizia. No passado, tudo em que eu tocava se transformava em ouro. Fui presidente da associação de alunos, ganhei prêmios de atletismo e tive sucesso nos negócios. Em consequência disso, fiz promessas exageradas a Jonah e esperava que ela confiasse em mim. Jonah era a única pessoa de quem eu queria receber aprovação e era a única pessoa de quem não recebia. Ela foi ficando cada vez mais frustrada, zangada e amargurada em relação a mim. Também afastou-se fisicamente, e aquilo foi o maior de todos os golpes em minha masculinidade. Jonah dizia coisas do tipo: se você se preocupasse conosco, não teria tomado todas essas decisões erradas. Você é um perdedor, um imprestável. Não estou jogando toda a culpa dos problemas de nosso casamento naquela época em Jonah. Eu estava chutando a bola em direção à lua, não em direção ao gol. Estava tentando fazer um gol de bicicleta em vez de fazer um gol comum. Mas, sinceramente, assim que percebi que Jonah perdera o respeito por mim, senti que o casamento havia chegado ao fim. As palavras dela machucaram demais, e não havia ataduras que conseguissem estancar o sangue. Perguntei a Dom o que poderia ter feito a diferença e evitado o divórcio. Ele me explicou. Se ela tivesse dito: estou com você, Dom, ou vamos tentar resolver esse problema juntos, ou em que posso ajudá-lo, isso teria feito toda a diferença do mundo. Eu sentia que não jogávamos no mesmo time. Ao contrário, ela dizia: se você não der um jeito nisso, eu vou dar. Em vez de apontar constantemente as minhas falhas, porque eu sei, acredite em mim, que elas existiam, se ela me tivesse dito palavras encorajadoras, isso teria feito toda a diferença. Dom continuou a contar sua história com lágrimas nos olhos. Um dia, encontrei uma lista com 80 defeitos e 3 virtudes que Jonah via em mim. Aquela lista partiu meu coração. Ela não teve a intenção de que eu encontrasse a lista, mas eu a vi sem querer quando estava procurando alguma coisa. Aquela foi a pá de cal sobre o nosso casamento. Jonah me desprezava o tempo todo. Um casamento sem respeito não é casamento. Eu não via nenhuma esperança. Depois que Dom e Jonah se divorciaram, ele encontrou uma mulher que lhe ofereceu toda a adoração e todo o encorajamento que Jonah não lhe dera. A mulher era meiga, afável e carinhosa. Encostava no ombro dele, sorria para ele e lhe dizia palavras positivas. Ele não a achava bonita, mas seu belo espírito era um sopro de ar fresco.
Você já leu a história e sabe como Deus voltou a unir Dom e Jonah milagrosamente. Ela comprometeu-se a oferecer o melhor que possuía a Dom e nunca mais voltou a humilhá-lo. Ele foi atraído de volta para a mulher de sua juventude, e hoje se regala na doçura de suas palavras e ações. Dom, perguntei, que conselho você daria a uma mulher que não diz palavras encorajadoras ao marido e talvez o esteja humilhando com críticas mordazes? Não me lembro de outra coisa mais poderosa para destruir a força do caráter de um homem que a falta de respeito. Ele respondeu: Não se concentre nas fraquezas dele, concentre-se nos pontos positivos. Os homens estão lutando para sobreviver. Estamos em guerra mental. Estamos tentando conquistar o mundo lá fora. O homem precisa saber que o lar é um lugar seguro onde viver, em vez de sentir que está trocando uma batalha por outra. Talvez você não esteja dizendo palavras encorajadoras a seu marido ultimamente. Talvez faça tanto tempo que você não sabe mais como dizê-las. Espero que a história de Dom e Jonah tenha mexido com seu coração para que você engrandeça seu marido e passe a ser a mulher dos sonhos dele. Pense nos tempos de namoro. O que você mais admirava no homem que lhe roubou o coração? Encontre uma oportunidade para elogiá-lo, mas assegure-se de ser sincera. Descubra um atributo, um traço de caráter ou uma tarefa que ele saiba fazer bem e comece por aí. E eu lhe prometo uma coisa: com o tempo, tudo será mais fácil, principalmente quando você enxergar os resultados no rosto de seu marido e na atitude dele em relação a você. Se seu marido tem ouvido críticas por muitos anos, talvez ele demore um pouco para voltar a confiar em você. Um dia, comprei um colchão para ser entregue em minha casa. O entregador colocou o pedido de compra sobre um lindo móvel no vestíbulo, pegou uma caneta esferográfica e assinou seu nome com muita força na linha marcada. Quando o papel foi retirado, o nome dele ficou gravado na superfície da mesa. Tive de mandar recobrir a superfície da mesa, mas o homem contratado para fazer o serviço me disse que teria de voltar várias vezes para lixar o local. Quando pensávamos que o nome havia sido removido, lá estava ele novamente. O mesmo ocorre com o que dizemos. Poderá levar certo tempo para que os efeitos danosos de nossas palavras ofensivas sejam apagados, mas com muito amor e encorajamento faremos nosso marido brilhar. Paulo escreveu: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Conforme Florence Leuter diz em seu livro Caixas de Prata, nossas palavras devem ser semelhantes aos presentes que oferecemos uns aos outros, pequenas caixas de prata com laços de enfeite na tampa. Para algumas de nós, um presente divertido e diferente seria um alívio muito bem-vindo. Sexta-feira é dia de cuidar das plantas debilitadas de minha casa. Tenho o costume de regar as plantas uma vez por semana. Quando esse dia chega, o lírio da paz no gabinete de leitura está com o aspecto de uma senhora idosa desfigurada, e as violetas africanas parecem estar percorrendo o caminho de volta à sua terra natal. Depois que faço minhas rondas com o regador na mão, as plantas ficam viçosas e empertigadas, como se estivessem dizendo: obrigada, obrigada, obrigada. Seu marido está um pouco debilitado? Suas folhas estão começando a murchar ou os galhos estão começando a pender? Sugiro que você o regue com uma boa dose de palavras encorajadoras e veja-o aprumar-se e voltar a viver. Gostaria que minha mulher entendesse melhor minhas inseguranças, como quando não me sinto no mesmo nível que a maioria dos outros homens, por exemplo, Randall. Os homens querem ser encorajados e aprovados. Precisamos ouvir que somos os melhores, desde o quarto até o mercado de trabalho. Com um pouco de elogio, é possível conseguir que um homem faça quase tudo. Sejam sábias, mulheres. Soprem um pouco do brilho do sol em seu marido e vejam o que acontecerá. Brad. Não tenho muita autoconfiança, mas minha mulher age sempre de maneira positiva comigo, e seus elogios e admiração me ajudam. James. Líder de torcida ou líder de críticas? Ted conheceu Beverly em 1975, na Universidade da Geórgia, e sentiu-se imediatamente atraído por seu espírito jovial e a alegria de viver. Ted e Bev casaram-se em 1978, antes de completarem os estudos na faculdade. Ambos continuaram a estudar
e viviam de amor e de alguns empréstimos concedidos a estudantes. Após a graduação, Ted ingressou em uma escola de quiropraxia. 3 anos depois, tornou-se Dr. Theodore Grave. Com a ajuda de terceiros e uma promessa, o jovem casal, com um bebê para sustentar, mudou-se para a Carolina do Norte, onde Ted instalou seu consultório. Ted explicou-me: "Eu adorava interagir com os pacientes, mas depois de alguns anos, cansei-me do tratamento repetitivo. Algo dentro de mim começou a desejar mais. Eu não me via naquela profissão pelo resto da vida. O desejo em meu coração era voltar a estudar, talvez fazer o curso de direito. Mas o que Bev diria? Aquele era o meu maior obstáculo." Depois de 4 anos de quiropraxia, Ted e Bev estavam a caminho de conseguir alcançar o sonho de todo americano: renda de 6 dígitos, 2 filhos, um menino e uma menina, garagem para 2 carros, uma bela casa, carteira de negócios de um clube de campo e uma profusão de amigos. Bev tinha tudo o que uma garota desejava, com uma exceção: um marido feliz. Ted prosseguiu contando sua história. Finalmente, puxei o assunto de voltar a estudar. Contei a Bev que me sentia muito infeliz naquela profissão. Havia orado sobre isso e sentira que Deus me estava enviando para outra direção. Meu desejo era cursar a faculdade de Direito. Bev poderia ter dito: "Você está louco? Quer desistir de tudo por causa de um capricho? E as crianças? E os nossos amigos? Vamos perder tudo. Por que você está querendo destruir nosso lar?" Mas sua reação foi diferente. Ela disse: "Ted, se é isso que você quer, que seja assim. Entramos neste casamento sem nenhum centavo. Aprendemos a viver com parcimônia. Nossa felicidade é mais importante para mim que qualquer outro bem material que adquirimos. Vamos em frente." Conversei com Beverly para saber qual sua opinião sobre o que aconteceu durante aquele período de transição na vida deles. "Bev", perguntei, "o que se passou em sua mente quando Ted lhe contou que queria voltar a estudar?" "Enquanto Ted falava, pensei o tempo todo em meu pai", Bev explicou. "Ele viveu infeliz com o seu trabalho a vida inteira. Eu não queria isso para Ted. Nenhum dinheiro, por maior que fosse, valeria a pena. Entendi que Ted não conseguiria trabalhar enquanto estivesse estudando, pelo menos no primeiro ano. Teríamos uma vida diferente da qual tínhamos, mas vi aquela situação quase como uma aventura. E assim foi. Vimos Ted e Bev empacotar seus pertences e partir para uma nova vida a fim de realizar o sonho dele. 3 anos depois, eles voltaram à cidade. Ted com um diploma de advogado e Beverly com mais 2 bebês. "E se as coisas não tivessem dado certo?" perguntei a Ted. "Como você estaria se sentindo hoje?" "A vida é um risco", ele respondeu. "Nunca sabemos se as decisões que tomamos serão bem-sucedidas. Tudo poderia ter dado errado, mas houve um fato marcante em minha vida com Beverly. Sempre estivemos juntos. Tudo começou com meu sonho, mas tornou-se nosso sonho. Se eu fosse bem-sucedido, ela seria bem-sucedida. Se eu fracassasse, ela fracassaria. Acho que esse é o segredo para o sucesso de nosso casamento." "Foi difícil?" perguntei. "Digamos que Deus sempre esteve presente", Ted afirmou com a sobrancelha erguida e um leve tom de sorriso na voz. "Quando se trata de nosso marido, temos uma escolha. Podemos ser líder de críticas ou líder de torcida. Ah, claro, em alguns dias viramos as costas um para o outro, mas, quanto a mim, quero seguir o exemplo de Bev e estar sempre agitando as bandeiras para incentivar meu marido." Agora vamos voltar a atenção para 2 mulheres diferentes que se casaram com 2 homens que tinham sonhos semelhantes. 2 histórias de 2 escritores. Esposa número 1. Quando cursava o último ano da faculdade, a autora e palestrante Florence Lauter foi passar o Natal em casa para cuidar da loja dos seus pais, a fim de que eles pudessem tirar as primeiras férias depois de anos. Na véspera de partir para Boston, o pai de Florence chamou-a discretamente para acompanhá-la a um quartinho nos fundos da loja. O local era tão pequeno que comportava apenas um piano e um sofá-cama. Quando o sofá-cama era aberto, ocupava todo o espaço,
e era possível sentar-se na base dele e tocar o piano. Os dois caminharam até o quartinho nos fundos da loja. O pai de Florence esticou o braço por trás do piano e pegou uma caixa de charutos. Tirou a tampa e mostrou-lhe uma pequena pilha de artigos de jornal. Vou deixar que Florence lhe conte o que descobriu naquele dia. O que é isto? Perguntei. São artigos que escrevi e também algumas cartas ao editor que foram publicadas, meu pai respondeu com ar sério. Conforme fui lendo os artigos, vi no final de cada um o nome Dr. Walter Chapman, sobreposto com muito cuidado. Por que você não contou que fez isso? Questionei. Porque eu não queria que sua mãe soubesse. Ela sempre me disse que eu tinha pouca instrução, por isso não deveria tentar escrever. Eu também queria concorrer a um cargo político, mas ela me disse que eu não deveria tentar. Penso que ela fez aquilo por medo de sentir-se constrangida caso eu fracassasse. Eu só queria fazer uma tentativa por brincadeira. Achei que poderia escrever sem o conhecimento dela, e foi o que fiz. Quando cada artigo era publicado, eu o recortava e o escondia nessa caixa. Queria um dia mostrar a caixa a alguém, e esse alguém é você. Ele observou-me enquanto eu lia alguns artigos. Quando ergui a cabeça, seus grandes olhos azuis estavam cheios de lágrimas. Acho que exagerei na última vez que escrevi, ele complementou. Você escreveu mais alguma coisa? Sim. Enviei algumas sugestões à nossa revista denominacional, explicando como a nomeação do Comitê Nacional poderia ser feita com mais justiça. Faz 3 meses que enviei as sugestões. Acho que exagerei. Aquele era um lado tão desconhecido de meu pai, um homem sempre brincalhão, que eu não sabia o que dizer, por isso tentei esse palpite. Talvez a resposta ainda chegue. Talvez, mas não aposte nisso. Meu pai sorriu levemente e piscou para mim. Depois fechou a caixa de charutos e guardou-a no espaço atrás do piano. No dia seguinte, enquanto os pais de Florence se dirigiam à estação ferroviária em Boston, o pai dela, com 73 anos de idade, caiu morto, vítima de infarto. A mãe voltou para casa, esqueceu a história e nunca derramou uma lágrima sequer. Florence concluiu seu relato. Na manhã do funeral, sentei-me à mesa na loja e estava abrindo os cartões de condolências para colocá-los num álbum de recortes, quando vi uma revista da igreja no meio da pilha. Normalmente, eu nunca teria aberto uma revista que, para mim, não passava de uma publicação religiosa insípida, mas talvez aquele artigo sagrado estivesse ali. E estava. Por mais democracia, de Walter Chapman. O que Walter Chapman teria conquistado em seus 73 anos se sua esposa o tivesse encorajado a realizar seu sonho, em vez de desencorajá-lo de fazer uma tentativa? Nunca saberemos. Agora, vamos conhecer outro homem cujo sonho era ser escritor. Esposa número 2. Nathaniel era um homem esforçado que trabalhou diligentemente em um posto alfandegário na Inglaterra muitos anos atrás. Um dia, ele voltou para casa extremamente abatido, imaginando como diria a esposa que havia sido demitido do emprego. No entanto, quando lhe deu a notícia, ele ficou muito surpreso diante da reação da esposa. Agora você poderá escrever seu livro, ela disse com ar de triunfo e batendo palmas de alegria. Sim, mas do que vamos viver enquanto eu estiver escrevendo? O homem replicou com pouca confiança. Para seu grande espanto, ela abriu a gaveta e pegou uma boa quantidade de dinheiro. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou surpreso. Eu sempre soube que você era um gênio, ela respondeu. Sabia que um dia você escreveria uma obra-prima. Por isso, sempre separei um pouco do dinheiro que você me dava semanalmente para as despesas da casa. É suficiente para sustentar-nos durante um ano inteiro. Graças à confiança e às palavras encorajadoras daquela mulher, surgiu um dos maiores romancistas da literatura americana. Naquele ano, Nathaniel Hawthorne escreveu A Letra Escarlate. 2 homens casados com 2 mulheres diferentes. Creio que não haja muitos homens com aspiração de se tornar escritores. Mas todos os homens acalentam o sonho de realizar algo neste mundo. Desejam muito fazer a diferença, deixar uma marca para a posteridade. Por que então poucos de nós usamos todo o nosso potencial? Porque em algum ponto ao longo do caminho, alguém, cuja opinião nós tanto prezávamos,
nos disse uma palavra desencorajadora. A mulher dos sonhos de seu marido é aquela que o encoraja nessa grande corrida chamada vida. Ela o inspira a alcançar as estrelas, ir em busca de seus sonhos e ser tudo aquilo que Deus planejou para ele. No íntimo de cada homem, há um menino com grandes sonhos de causar um impacto duradouro no mundo que o rodeia. Há um bombeiro que sonha resgatar uma donzela das labaredas de um edifício em chamas, um jogador de basquete profissional que sonha marcar o ponto da vitória nos minutos de acréscimo, um guerreiro que sonha destruir o inimigo e salvar o mundo da destruição. Achamos graça, mas isso faz parte da imaginação dos garotinhos e também dos meninões. Quando foi que o sonho dele morreu? Desconfio que nunca tenha morrido. Se você quiser tornar-se a mulher dos sonhos de seu marido, encoraje-o a voltar a sonhar. Melhor ainda, ajude-o a transformar esses sonhos em realidade. Sonhem juntos, planejem juntos, deixem juntos uma marca em sua geração. Oliver Wendell Holmes disse certa vez: a maioria de nós morre enquanto a música ainda soa em nosso interior. Que possamos dizer palavras positivas e aprender a abrir a caixa de música do coração de nosso marido, para permitir que os belos sons sejam liberados. A mulher dos meus sonhos sonha com o futuro ao meu lado. Sei que minha mulher está atarefada cuidando dos filhos e trabalhando duro para atender às necessidades de todos. Mas eu gostaria que ela sonhasse mais comigo e incentivasse mais meus sonhos e ambições, em vez de dizer: tudo bem, querido. Ela não diz isso o tempo todo, mas seria muito bom se houvesse mais entusiasmo e expectativa nessas palavras. Frank. A mulher dos meus sonhos acredita em mim e em meus projetos. Al. Minha mulher colabora muito comigo, encorajando-me como líder espiritual de nossa família. Ela releva meus erros. Larry. O governador. Certa vez, uma mulher estava sendo conduzida de limusine com seu marido, o governador. Quando passaram por um grupo de trabalhadores encarregados da construção da rodovia, eles avistaram um homem que foi namorado da mulher do governador nos tempos de colégio. O governador disse com presunção: pense um pouco, querida. Se você tivesse casado com aquele homem, estaria casada com um cavador de fossos. A mulher pensou por alguns instantes e replicou: se eu tivesse me casado com aquele homem, ele seria governador. Como mulheres, temos o dom de encorajar nosso marido para que alcance grandes feitos, ou desencorajá-lo de realizar seus sonhos. Oswald Chambers escreveu: o amor não é cego, o amor enxerga muito além do momento presente. O amor enxerga as ideias, o potencial em nós. Gostaria que minha mulher entendesse como eu me sinto quando ela me humilha em público, e como eu me sentiria se ela me elogiasse em público. Peter. Gostaria que minha mulher entendesse como é importante para mim sentir-me útil e valorizado. Derek. A mulher pode ser responsável pelo sucesso ou fracasso de um homem. Montanhas podem ser conquistadas quando o homem tem uma mulher ao seu lado, apoiando-o. Você já deve ter ouvido o ditado: por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Não há maior verdade que essa. Basta ler as histórias dos grandes homens de nossa época. Uma mulher cooperadora e encorajadora, aquela que exalta o companheiro, sempre será a primeira escolha de um homem. Jason. 25 frases que você nunca deve dizer a seu marido. 1. Eu disse que não ia dar certo. 2. Você é igual ao seu pai. 3. Você nunca me ajuda nas tarefas de casa. 4. Você nunca presta atenção ao que eu digo. 5. Você sempre está de mau humor. 6. Você sempre. 7. Você nunca. 8. Você não pensa. 9. A culpa é toda sua. 10. Você deveria ter me ouvido. 11. O que há de errado com você? 12. Eu gostaria que você fosse mais parecido com... 13. Você só sabe reclamar. 14. Nada do que eu faço lhe agrada. 15. O que você esperava? 16. Você recebeu o que merece. 17. Você é preguiçoso. 18.
Se tivesse mais ambição, você chegaria a algum lugar na vida. 19. Você é irresponsável. 20. Você nunca vai mudar. 21. O que você está pensando? 22. Não sei por que eu vivo com você. 23. Não sei até quando vou aguentar isso. 24. Que Deus o ajude, porque com certeza eu não posso ajudá-lo. 25. Posso falar com você até ficar rouca e não adianta nada. 25 frases que seu marido deseja ouvir. 1. Estou muito orgulhosa de você. 2. Se eu tivesse de voltar no tempo, casaria com você. 3. Senti saudade de você hoje. 4. Pensei em você o dia inteiro. 5. Sou muito feliz por ter me casado com um homem como você. 6. O que posso fazer por você hoje? 7. Como posso orar por você hoje? 8. Você é tão forte. 9. Obrigada por trabalhar com tanto empenho por nossa família. 10. Os outros homens poderiam aprender muito sobre com você. 11. A melhor hora do dia é quando você chega em casa. 12. Você é o melhor presente que Deus me deu. 13. Excelente trabalho. 14. Obrigada. 15. Sinto muito. 16. Você é maravilhoso. 17. Aquilo foi realmente ótimo. 18. Você é muito inteligente. 19. Você fica muito bonito com essa camisa. 20. Você é a luz do meu dia. 21. Obrigada por ser o meu marido. 22. Não me sinto completa sem você. 23. Agradeço tudo o que você fez por mim nesta semana. 24. Estou contente por ter me casado com você. 25. Você é meu melhor amigo.